Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 73, é um Salmo de Asaf. Eu vou ler e vocês acompanham, tá? De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Obrigado. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Dos olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Repitam comigo. Até que entrei no santuário de Deus. De novo, alto. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, obrigado porque já podemos sentir a Tua presença, Senhor, neste local. Obrigado porque é nítido a Tua unção sobre esse lugar. Que nesta noite o Senhor venha me usar para pregar as boas novas, para pregar de Ti, Senhor. Que o Espírito Santo venha sobre a minha vida para abençoar este povo que já é tão abençoado. E que possamos sair daqui com a certeza plena que o Senhor está conosco em todos os momentos, até a eternidade. Me usa, Senhor, neste local, para abençoar o Teu povo, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em mim. Amém. Amém. Podem se sentar, por favor? Ao longo da vida, é comum enfrentarmos várias crises ou desafios que podem ter impacto significativo no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, no nosso emocional, no nosso psicológico. É muito comum termos crises. Por exemplo, crise de identidade. Geralmente acontece quando está na adolescência ou início da vida adulta, quando
estamos explorando quem somos, quais são nossas crenças, nossos valores, nossos objetivos. Quando entramos numa faculdade ou fazemos algo novo, é muito comum ter uma crise de identidade. É comum crise vocacional. Acontece quando estamos insatisfeitos com nossas escolhas de carreira ou enfrentamos alguma dificuldade profissional, um desemprego, ou nós temos dificuldade em encontrar qual é o nosso propósito profissional e aquilo que nos satisfaça de fato. Temos crise de relacionamento. Isso pode ocorrer em qualquer fase da vida. Quando enfrentamos desafios em relacionamentos íntimos, como problemas de comunicação, incompatibilidade de valores, ou necessidade de tomar uma decisão difícil sobre o futuro de um relacionamento, existe uma crise existencial, que costuma ocorrer em momentos de reflexão mais profunda sobre o sentido da vida, sobre a nossa mortalidade, ou a busca por um propósito mais amplo. Então existe a crise existencial, existe a crise financeira, que acontece quando enfrentamos problemas financeiros significativos, como dívidas, desemprego, falência, ou dificuldades para lidar com as coisas básicas do dia a dia. Existe a crise da meia-idade, acho que eu estou meio nessa crise, que muitas vezes percorre entre os 40 e 50 anos, quando nós nos questionamos nossos valores até o momento, enfrentamos dificuldades físicas, nos perguntamos sobre o propósito da nossa vida, o que eu fiz até hoje, até agora, se foi significativo ou não, qual vai ser a nossa direção para nossos próximos 40, 50 anos. É a crise de meia-idade. Existe a crise de saúde, que pode ocorrer em qualquer momento, quando enfrentamos um problema de saúde, um problema grave, uma doença crônica, lesões, ou um diagnóstico médico não tão bom que pode, de alguma forma, impactar a nossa qualidade de vida, ou até mesmo a nossa mortalidade. Existe a crise familiar, que acontece quando enfrentamos dificuldades em nossa família, seja divórcio, seja conflitos com parentes, perda de um ente querido, desafios, por exemplo, na criação dos filhos, rupturas familiares ou conflito de gerações entre pais e filhos. Existe a crise do envelhecimento, que pode ocorrer na terceira idade, quando enfrentamos mudanças físicas, quando chega a aposentadoria, quando você se dá conta que você não precisa mais pagar o ônibus porque é de graça, e você vê, caramba, cheguei na parte do envelhecimento. Tudo bem que hoje em dia, com 60, 70, está melhor do que eu, com meus 40 e pouquinho. Mas existe a crise do envelhecimento, onde nós nos confrontamos até mesmo com a mortalidade. Caramba, agora tem menos tempo do que mais tempo. É normal essa crise de envelhecimento. Existe a crise espiritual, que é como a crise de Asaf, onde nós começamos a nos perguntar acerca da nossa vida, acerca da nossa espiritualidade. Em algum momento nós somos como Asaf. Tem momentos em que nós nos perguntamos, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E por que quem faz o mal parece se dar bem? Essa é uma das crises de Asaf. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos exatamente como Asaf. Era um homem de Deus, era um homem espiritual, era um líder espiritual, ele era responsável pelo louvor e adoração no templo de Israel, e mesmo assim, ele passou por uma profunda crise espiritual e emocional. O Salmo 73 é um testemunho sincero deste momento de confusão, de angústia e também do reencontro com a verdade de Deus. Assim como Asaf, todos nós em algum momento nos perguntamos ou iremos nos perguntar, por que ao nosso redor, olhamos ao nosso redor e perguntamos, por que os ímpios prosperam? Por que quem faz tudo errado parece ter uma vida boa, enquanto quem busca ser fiel a Deus muitas vezes sofre? Este salmo também nos ensina que não estamos sozinhos quando sentimos inveja, quando temos dúvida ou nos sentimos angustiados.
Este salmo é uma jornada saindo da crise para o consolo, da dúvida para a certeza, da inveja para a adoração. Asaf era um levita, da tribo de Levi, e ele foi designado pelo rei Davi para ser líder dos músicos no templo. Ele viveu por volta de 1000 anos antes de Cristo, e num tempo em que Israel estava consolidando-se ainda como nação, e como nação adoradora a Deus. Era a nação que adorava no tabernáculo, e depois passou a adorar no templo. E ele era alguém que conhecia profundamente a lei de Deus. Ele participava ativamente no culto e levava as outras pessoas à adoração. Mas mesmo assim, ele teve uma profunda crise interior. Ele teve um momento de profunda crise. Este salmo ele foi escrito como um testemunho espiritual, um desabafo honesto de alguém que estava lutando com os seus pensamentos de invejas, de dúvidas sobre a justiça de Deus. E naquele tempo, assim como hoje, muitas pessoas ricas e poderosas parecem viver tranquilamente, mesmo desrespeitando ao próximo, mesmo desrespeitando a Deus. Enquanto isso, quem quer ser fiel, muitas vezes passam por dificuldade, por sofrimentos. E no começo do Salmo, Asaf fala sobre a sua luta interior, ao ver pessoas mais prosperando, enquanto ele mesmo sofria. Ele conta que ficou com inveja dos orgulhosos e começou a se perguntar se valia a pena de fato viver daquela maneira correta. Mas depois ele percebeu que estava pensando de forma errada e que a sua visão era limitada. Este salmo nos faz lembrar que é normal ter dúvidas e passar por crises de fé enquanto enfrentamos dificuldades. Ele nos encoraja a buscar a presença de Deus e ter uma nova perspectiva e a confiar que no final a justiça de Deus vai prevalecer. Verso 1 diz: com certeza Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Asaf começa com uma confissão importante. Ele sabia na sua mente que Deus é bom. Ele não tinha dúvidas da bondade de Deus. Ele não tinha dúvidas sobre isso. Mas na sua experiência prática, ele estava profundamente perturbado. Salmo 2 diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Crente do Senhor, Asaf compôs 12 hinos que passaram a fazer parte dos salmos. E da sua experiência com o Senhor, ele podia falar com certeza: com efeito, Deus é bom. Porém, durante uma fase da sua caminhada com o Senhor, ele enfrentou uma grande crise espiritual, a ponto de declarar: quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Talvez como Asaf, você possa estar passando por momentos de dúvidas. E quem sabe até mesmo pensar, ou pensou em algum momento, em se desviar dos caminhos do Senhor. Vendo que levou esse levita à beira do precipício e como ele saiu de sua crise espiritual, você descobrirá que em meio às lutas vale a pena servir ao Senhor. E é importante nós entendermos o que levou Asaf a essa tamanha descrença. Primeiro, Asaf olhou para os homens. O erro de Asaf foi deixar de olhar para o Senhor e começar a analisar o que acontecia às pessoas à sua volta. Ao fixar a sua experiência nos homens, ele tirou as conclusões que o levaram para muito perto da sua apostasia, que quase o levou a se afastar dos caminhos. Versos do 3 ao 12 diz, vamos ler o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Asaf começa dizendo que ele invejava os arrogantes. E o que ele viu nos seus dias é a mesma coisa
que você vê ao reparar na vida daqueles descrentes, daquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo, ainda nos dias de hoje. O que ele viu nos dias de hoje é a mesma coisa que você começar a reparar na vida desses ditos TikTokers, dessas pessoas que estão em voga, desses coaches, que parece que estão bem, que parece que nada aflige eles, que fazem barbaridades. E não estou falando daqueles TikTokers que se dizem crentes, não, mas como um todo. Quantos jovens e adolescentes tem influenciadores que não influenciam em nada de bom? E Asaf olha, caramba, eu vejo essas pessoas que estão ficando ricas, que estão referências, mas não creem em Jesus Cristo, que não influenciam em nada. Eles viam que elas viviam sem preocupações com doenças. Verso 4 diz, o seu corpo é sadio e nédio. E além disso ele diz, verso 5, não são afligidos. E a consequência dessa vida despreocupada. Ele diz, no verso 6, e a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Asaf chega a blasfemar contra os céus, eles chegam a blasfemar, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Verso 9. Asaf também notou que os descrentes são pessoas muitas vezes populares. E quanto mais pessoas faziam coisas erradas, mais o povo acabava seguindo o exemplo delas e bebendo da sua influência. Parece até que Asaf está hoje aqui, né? Nos dias atuais. O quanto temos visto pessoas de mais influências influenciando os nossos jovens, influenciando os nossos adolescentes, influenciando até nós mesmos. E quando Asaf olha isso, ele tem uma crise espiritual. Ele diz que em vez de serem castigadas, essas pessoas que não creem em Deus vivem sempre tranquilas e ficam cada vez mais ricas. E isso deixa Asaf muito triste e desanimado. Aí, a partir do verso 12, Asaf muda. Então, ele volta a sua atenção para os crentes. E o que ele percebeu não o faz sentir-se melhor. Verso 13 e 14. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Asaf lamentou a sorte dos crentes. Ele, olhando para si mesmo, ele concluiu tristemente: inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. E a sua avaliação era que a santidade não compensava, pois apesar de se manter-se fiel, ele diz, de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Verso 14. Talvez você tenha chegado à mesma conclusão de Asaf, de que quando os crentes prosperam no mundo, os crentes vivem uma vida de aflição, uma vida de muitas vezes de angústia. Quem sabe você concorda que quanto mais você se consagra, mais dificuldades você enfrenta. E antes de prosseguir, eu gostaria de dizer que tanto Asaf, quanto vocês, quanto eu, nós não estamos sozinhos nesse momento de crise espiritual. Nós tivemos Jó, tivemos Davi, Isaías, Jeremias, Abacuque, Paulo, como muitos outros. Observaram que poucos ricos serviam a Deus e, no entanto, eles prosperavam cada vez mais. Enquanto que os crentes eram, nas palavras de Paulo, a escória do mundo. E cada uma dessas pessoas reagiram ao seu modo diante disso. E a reação de Asaf quase o levou para longe da sua fé. E a sua? Qual é a sua reação diante da prosperidade dos maus e do sofrimento dos crentes? Asaf se tornou uma pessoa amargurada. E a reação de Asaf quase o levou a abandonar a sua fé. Ele se tornou um crente amargurado. Se tornou um crente confuso. Uma pessoa triste. E o que ele via ao seu redor e com o que ele sentia dentro de si quase o levou a abandonar a sua fé.
Será que você, diante das dificuldades, diante das coisas que você tem visto ao seu redor, tem se sentido uma pessoa amargurada, uma pessoa triste? Verso 16 diz, vamos ler o verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Primeiro, Asaf não conseguia compreender como as pessoas descrentes viviam melhores do que os crentes. Nas suas palavras, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Quanto mais ele pensava sobre o assunto, mais angustiado ele ficava. Como poderia um Deus justo deixar impune o perverso e diariamente submeter os crentes a uma disciplina rígida? Isso não conseguia entrar na cabeça de Asaf. Verso 15 ele diz, se eu tivesse pensado em dar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Ele não conseguia falar. Como líder da congregação, Asaf não podia compartilhar suas dúvidas com seus companheiros, com seus amigos, pois poderia semear a dúvida em seus corações, e aquilo que esmagava o seu coração não podia ser dividido com os outros, porque podia até mesmo levar outras pessoas a se desviar. Asaf até pensava em se abrir com alguém, mas então pensava que isso seria trair a fé dos seus irmãos. Dizia ele, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. É bom destacar que é até louvável a atitude de Asaf, pois visava poupar a fé de seus irmãos mais fracos. Mas ele, ao se calar, ele foi cada vez mais consumido pela sua dúvida. Irmãos, talvez você esteja passando por uma crise espiritual, existencial. Saiba que você tem homens e mulheres de Deus aqui que pode estar contigo compartilhando por esse momento. Homens espirituais, líderes espirituais que podem te acompanhar nesse momento de dúvida. Saiba que tem líderes aqui que oram por você. Lógico e evidente que você não pode compartilhar a sua vida com todo mundo, que nem todo mundo vai entender. Asaf, na cabeça dele, não podia compartilhar, que só dele pensar em compartilhar com alguém, ele poderia gerar dúvida em outras pessoas, e de fato nem todo mundo está preparado para isso. Mas se você passar por uma crise espiritual, tem pastores, tem diáconos, tem líderes, tem mulheres de Deus aqui que podem compartilhar, que podem passar por este momento contigo. Asaf revela que não tinha com quem falar. Se eu tivesse falado assim, teria traído até mesmo os meus filhos. Ele pensava, não posso nem desabafar. Se eu falar isso abertamente, posso escandalizar os outros que confiam em Deus. E quando você não fala, é pior porque você fica guardando isso, você fica angustiado, fica amargurado. Então ele guardou tudo no seu coração. E verso 16 diz, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Essa é a dor de muitos crentes. Querem ser fiéis, mas ao olhar o mundo, ao olhar ao seu redor e ver tamanha injustiça, sentem-se confusos, angustiados, não sabem como expressar isso, se tornam muitas vezes fracos na fé. Versos 21 e 22 diz, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de mim. Deixa eu beber uma água. Asaf não conseguia aceitar a situação. Ele não conseguia aceitar em seu coração essa situação. A amargura já tinha invadido a sua alma. E mais tarde ele descreveria a situação nas seguintes palavras: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à sua presença. Essa é uma outra versão, que é a versão Nova Linguagem, sobre esses dois versos, tá?
Você já veio alguma vez ao culto e de tão angustiado, mas tão angustiado, não conseguiu sentir a presença de Deus? Você já veio aqui ao culto e de estar tão angustiado, não consegue ouvir, compreender o que está sendo ministrado, não consegue participar do louvor porque fica remoendo uma situação, aquilo fica no teu coração, aquilo fica palpitando, aquilo fica pensando, você fica remoendo a situação. Então você entende como Asaf se sentia. Ele estava se tornando insensível às coisas de Deus. Eu estou falando de um homem que era responsável pelos músicos, responsável a levar o povo de Deus ao louvor e à adoração. Asaf não conseguia aceitar aquela situação. Ele diz que ele ficou embrutecido, ele ficou irracional à presença de Deus. Quantas vezes, quando passamos por situações como essa, nós não conseguimos sentir a presença de Deus, não conseguimos raciocinar, não conseguimos estar diante da presença de Deus. É como se estivéssemos aqui, mas não estávamos aqui. Só que aí algo aconteceu que o tirou da situação que se encontrava. E é importante que vocês prestem atenção neste momento, porque é isto que precisa acontecer com você, para que todas as suas dúvidas se dissipem e que se você possa voltar a se regozijar na presença de Deus. Verso 17 diz: até que entrei no santuário de Deus. Asaf entrou na presença de Deus. Até quando durou a crise espiritual de Asaf? E ele nos responde: até que entrei no santuário de Deus. Como ministro do louvor, é certo que ele estava sempre no templo, era certo que estava sempre naquele local, era certo que estava sempre na igreja, mas desta vez foi diferente. Neste momento, ele se colocou diante de Deus, ele transcendeu. O seu corpo estava ali, o seu corpo até estava ali naquele local, mas a sua alma, a sua adoração, a sua mente estava no mais alto dos mais altos mais altos montes. Ele entrou diante do santuário de Deus. E ele começou a mudar. Ao invés de ele ficar fixo, olhando o estilo de vida dos ímpios, ele olhou para o Senhor. Ao invés de procurar uma explicação racional para o seu sofrimento ou o sofrimento dos crentes, ele voltou a sua atenção para Deus. E aí as coisas começaram a mudar. A sua maneira de enxergar a vida mudou. Não é comparando a vida dos descrentes com a vida do crente que você vai encontrar explicações para o que você procura. Mas somente se você se colocar na presença de Deus e aprender com as suas palavras. E Asaf começou a compreender o fim dos crentes. Após ele entrar no santuário, ele disse: atinei com o fim deles, verso 17b, referindo-se aos descrentes. Até então, Asaf tinha reparado apenas na situação dos ímpios, mas agora ele estava reparando qual seria o fim deles. Aparentemente seguros, na verdade os ímpios viviam sob um perigo mortal, pois tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Verso 18. Deus não os deixará impunes em sua iniquidade. Verso 19 diz: mas ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Embora a sua prosperidade pareça nunca acabar, mas como ao sonho, verso 20 diz, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Deus não esqueceu nem relevou a maldade dos íntimos, mas o está reservando para o dia do juízo, quando então terão a retribuição de sua maldade. Asaf então compreendeu na longanimidade do Senhor. E a longanimidade do Senhor não pode ser confundida com injustiça. Verso 27 ele diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Asaf começou
a ver sobre a segurança dos crentes. Versos 23 ao 26, ele diz: no entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A maior descoberta de Asaf não foi saber como os ímpios acabam ou acabariam, mas como os justos permanecem para sempre. Ele lembrou-se de algo que só os crentes podem dizer: todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Em meio ao sofrimento, o crente não está sozinho nem desamparado. Na estrada íngreme da fé, só o crente pode dizer: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Verso 24. E ao pensar nesta verdade absoluta, Asaf podia exclamar, desculpa. Ao pensar nessa verdade absoluta, Asaf podia exclamar: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Meu irmão, Deus te basta. O Senhor é suficiente para ti. Diante dele você se deleita, diante dele você está amparado. Não é a prosperidade dos ímpios, nem o maior sofrimento desta terra que pode te tirar a alegria da salvação. E o segredo que Asaf descobriu é: ainda que a minha carne e o meu coração se desfacelam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança presente. O que é melhor, possuir todas as riquezas do mundo ou viver na presença de Deus? Depois de encontrar-se com Deus no santuário, Asaf não teve mais dúvida. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Asaf descobriu que tudo isso ele tinha na presença de Deus. Asaf consegue enxergar a graça de Deus diante da sua vida. Verso 23, ele consegue enxergar a graça de Deus que salva. Contudo, sempre estarei contigo. E Jesus Cristo prometeu que estará conosco todos os dias até a eternidade. Asaf quase caiu na incredulidade, mas Deus abriu os olhos dele e mostrou que nunca o deixou. Assim como o filho pródigo, que estava na lama, mas voltou e foi abraçado pelo seu pai. Assim como a ovelha perdida, que foi achada pelo bom pastor. Deus nos salva, não porque merecemos, mas porque Ele é bom e cheio de amor. Ele nos salva mesmo sendo pessoas imerecedoras. Asaf descobre a graça que nos protege. Verso 23, tu me seguras pela minha mão direita. Quando Asaf quase caiu, Deus o segurou. Não foi pela força dele, mas foi pelas mãos de Deus. Quantas vezes também Deus já nos segurou, evitando que nós caíssemos? Quantas vezes nós nos ficamos amargurados, questionamos? E quantas vezes nós passamos por momentos difíceis e Deus nos segurou pela mão direita? Salmo 116, 8 diz: Ele me livrou da morte, os meus olhos da lágrima. Deus não nos impede de cair, mas sempre nos levanta quando caímos. Versos 24, tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Asaf aprendeu que a graça de Deus também nos sustenta. Deus não só nos salva e nos protege, mas também nos guia. Ele nos orienta, nos mostra o caminho certo e no final da nossa vida nos recebe na eternidade. Jesus prometeu: quem vem a mim, de jeito nenhum eu rejeitarei. Ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus Cristo. João 10, 28 fala isso.
E o fim da nossa caminhada não é dinheiro, não é sucesso, mas é a glória eterna com Cristo Jesus no Santo dos Santos. Asaf aprendeu que a graça de Deus também nos recompensa. Versos 25 e 26 ele diz: quem tenho eu crido além de ti? E quem poderia eu querer além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro local em quem me alegro na terra. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É isso que Asaf está proclamando. É isso que nós precisamos proclamar. Asaf percebe que mesmo que os ímpios com muito dinheiro, no fim eles não terão nada. Mas quem tem Deus, mesmo que não tenha riquezas, é muito rico. Deus é a nossa força hoje e será a nossa maior recompensa na eternidade. O sentido da vida não pode ser dinheiro, não pode ser status, não pode ser seguidores, não pode ser coisas que essas pessoas pregam. Não, o sentido da vida é colocar a nossa vida diante de Jesus Cristo. O dinheiro não nos dá segurança, mas Deus sim. Ele nos guia, Ele nos guarda e no final nos dá a vida eterna com Ele. A crise de Asaf é superada quando ele entra no santuário de Deus e recebe uma nova visão e uma nova compreensão da vida. Ele percebe que no final os ímpios serão julgados e a justiça prevalecerá. E Asaf reconhece a importância de permanecer fiel a Deus e coloca a sua confiança nele, mesmo com os desafios e as circunstâncias que pareciam desanimadoras. Deus não nos prometeu amenidades. Recebemos poder não para escapar do sofrimento, mas para enfrentá-los e vencê-lo. Jesus Cristo, no mundo terei aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ser cristão não é receber uma pólice de seguro contra as tempestades da vida, não. Aqueles que constroem sua casa sobre a rocha enfrentam as mesmas dificuldades que aqueles que constroem sua casa sobre a areia. Sobre ambas caem chuva no telhado, sopram os mesmos ventos e batem os mesmos rios do alicerce. Só que a casa construída sobre a areia desaba, mas a casa que foi construída sobre a rocha permanece de pé. Não temos apenas consolo e segurança no sofrimento aqui, temos também a promessa da bem-aventurança no porvir. Enquanto os ímpios acordarão para uma condenação inevitável e eterna, os salvos que sofreram acordarão para uma eternidade de gozo eterno. O apóstolo Paulo diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Paulo ainda continua: pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas erroneamente pegam esse verso e pensam que são os olhos que estamos vendo agora, são os ouvidos que estamos ouvindo agora. Não, esse versículo está dizendo que está falando da eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para nós. Ele está falando da Nova Jerusalém, ele está falando da nossa pátria celestial. Não há nada comparado com a eternidade. Não tem as melhores músicas desse mundo, não tem as grandes paisagens, não há nada mais belo que os nossos olhos possam ver, não há nada mais bonito do que os nossos ouvidos possam ouvir. Não há nenhum sentimento humano que a gente possa ter que possa ser comparado àquilo que Deus preparou para nós. A nossa recompensa não é aqui.
Caminhamos para a casa do Pai, caminhamos para o paraíso, para a cidade santa, para a Nova Jerusalém, onde Deus enxugará de nós toda a nossa lágrima. Vou pedir para os músicos subirem para encerrarmos. A nossa recompensa não é terrena, a nossa recompensa é eterna. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e onde com o corpo de glória reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Então, o sofrimento do justo não será mais lembrado, pois as glórias do céu nos encherá de uma alegria tamanha, que não haverá mais espaços para se pensar na dor. Vamos ficar de pé para concluir. O Salmo 73 nos ensina que a crise espiritual não é pecado, mas precisa ser enfrentada. Que não precisamos fixar nas aparências desse mundo, mas precisamos olhar para Deus até que entramos no santuário de Deus. E a presença de Deus transforma a nossa visão e nos consola. Assim como Asaf, talvez você esteja angustiado, sem entender o sofrimento do justo e a prosperidade dos ímpios. Talvez tenha guardado no coração dúvidas que não consegue expressar. Talvez esteja amargurado, frio espiritualmente. Mas saiba que há um caminho, que é entrar na presença de Deus. Ele vai segurar a sua mão. Ele é a sua força. E no fim você poderá dizer: quanto a mim, bom é estar junto a Deus.